The Mary Kay Way. O estilo de liderança de uma das maiores empreendedoras norte-americanas. Capítulo 8. O entusiasmo move montanhas. Não se pode conquistar nada grandioso sem entusiasmo. Acreditamos tanto nisso que até temos uma música na empresa que se chama Entusiasmo Mary Kay. Temos muitas músicas próprias e podemos ouvi-las nos eventos da Força de Vendas Independente, desde os pequenos encontros semanais até os seminários anuais. A Força de Vendas Independente gosta dessa atividade e acredito que cantar cria um maravilhoso espírito de equipe. Mas as pessoas que estão de fora, principalmente os homens, costumam criticar o fato de que cantamos dizendo ser algo só para mulheres. Eu discordo. Cantar une as pessoas. É como o canto de uma torcida. Se alguém está se sentindo deprimido, cantar muitas vezes deixa essa pessoa feliz. Talvez seja por isso que missas em igrejas comecem com hinos. Lembro-me de várias manhãs de domingo em que levava meus 3 filhos para a igreja de carro e quando chegávamos, a arruaça que faziam no banco de trás já havia me deixado com pouca vontade de rezar. Depois de alguns hinos, contudo, eu me sentia renovada e conseguia entrar na atmosfera da celebração. Os bons líderes entusiasmam. É incomum que uma empresa tenha músicas e, ao longo dos anos, ganhamos bastante publicidade por causa disso. Na verdade, para muitas pessoas, a Mary Kay Inc. está diretamente associada ao entusiasmo. Temos orgulho dessa identidade, porque o entusiasmo é uma qualidade valiosa para qualquer um, independentemente do trabalho que realize. Muitos indivíduos de talento fracassam por falta de entusiasmo e muitos líderes fracassam por falta de apoio das pessoas ao redor. Acredito piamente que uma ideia medíocre que gera entusiasmo irá mais longe do que uma ótima ideia que não inspira ninguém. Por este motivo, os líderes devem ser capazes de entusiasmar as pessoas e, para isso, eles mesmos precisam ter entusiasmo. É claro que ninguém consegue ficar para cima o tempo todo e, ao contrário do que muita gente possa pensar, eu também não estou sempre alegre. Só não deixo ninguém saber quando eu não estou. No começo da minha carreira em vendas, cerca de 1 ano depois do divórcio do meu primeiro marido, eu me considerava um fracasso como mulher, como mãe, como pessoa. Meu casamento havia acabado e meu estado emocional em frangalhos havia causado sintomas físicos que muitos médicos diagnosticaram como artrite reumatoide. Um especialista disse que a minha doença estava progredindo tão rápido que em poucos meses eu ficaria completamente incapacitada. Com 3 filhos pequenos para criar? Isso era um pensamento terrível. À época, eu trabalhava para uma empresa que vendia produtos para o lar, por meio de um plano de recepções. Minhas economias dependiam de dar 3 recepções por dia, conseguindo uma média de 25 a 40 dólares em cada uma. Se quisesse sobreviver, precisava deixar meus problemas pessoais em casa. Assim, estava determinada a sempre entrar com um sorriso, independentemente de como eu me sentisse. Em retrospecto, acredito que os meus sintomas físicos foram causados por um estresse emocional extremo, porque quanto mais eu tinha sucesso nas vendas, mais a minha saúde melhorava. No começo, os médicos não acreditaram e insistiam que a melhoria na minha saúde era somente um caso de remissão e que a artrite acabaria por me deixar inválida. Mas, à medida em que as vendas aumentavam, a minha saúde também melhorava e jamais tive algum sintoma de artrite desde então. Assim como todo mundo, ainda existem dias em que não sinto vontade de trabalhar. É quando mais preciso de esforçar para conseguir sentir meu entusiasmo habitual. Certa vez, um homem de grande sucesso me disse: Mary Kay, se eu só fosse trabalhar nos dias em que estivesse com vontade, eu jamais trabalharia. Tenho certeza de que, se formos sinceros, admitiremos que há dias em que simplesmente precisamos dizer a nós mesmos palavras de encorajamento. E é isso que fazemos. É fácil sentir entusiasmo quando tudo vai bem, mas o verdadeiro teste do seu trabalho é manter o entusiasmo sob condições adversas. Sempre dizemos às nossas consultoras de beleza independentes: é preciso fingir até conseguir. Ou seja, haja como se sentisse entusiasmo e ele virá. Há algum tempo convidamos um ilustre palestrante para fazer um discurso motivacional em um dos nossos seminários. O voo dele atrasou e ele ainda estava a caminho, vindo do aeroporto quando chegou sua vez de falar. E ele ainda estava vindo
do aeroporto quando chegou a sua vez de falar. Como apresentadora, fiquei improvisando até receber sinal de alguém dizendo que ele havia chegado. Quando comecei minha introdução, olhei de relance e percebi que ele andava para lá e para cá, atrás das cortinas, e depois pulava e batia no peito. Que pessoa é essa que eu estou apresentando? Pensei com os meus botões. Quando terminei de apresentá-lo, ele subiu correndo no palco e deu uma palestra incrível para a plateia cheia de entusiasmo. Quando sentei perto dele no almoço, eu disse: "Você me deixou uma pilha de nervos. Por que ficou pulando e batendo no peito enquanto eu estava te apresentando?" "Bom, oposto que você sabe como é, Mary Kay", ele explicou. "O meu trabalho é motivar as pessoas, mas há dias em que não me sinto capaz disso, e é difícil sair e dar uma palestra motivacional. E hoje foi um desses dias. Tive uma manhã muito cansativa, com um atraso no voo, e quando cheguei aqui estava exausto. Mas eu sabia que vocês estavam esperando um palestrante cheio de entusiasmo e energia, e não queria desapontar ninguém. Então, precisei agitar a circulação com alguns exercícios e batendo no peito. Como gerente, há dias em que você se sente frustrado ou deprimido e ainda assim precisa inspirar os outros. Todo mundo tem dias assim. Quando não estiver se sentindo à altura da tarefa, simplesmente precisará se esforçar mais, porque a sua atitude pode afetar o entusiasmo das pessoas que trabalham com você. Consigo me lembrar de várias ocasiões em que eu me sentia completamente exasperada e ainda precisava dar o primeiro exemplo. De todas as vezes em que deixei escapar um suspiro e tive de literalmente empurrar os cantos da minha boca para cima, nenhum deles foi mais dramático do que quando compareci ao programa 60 Minutos. Não tenho problema em falar para grandes plateias, mas ser entrevistada em minha casa, falando para uma plateia de 43 milhões de pessoas, foi assustador. O horário de filmagem precisava ser flexível, já que os produtores do programa não sabiam quando uma notícia urgente teria precedência. Eu sabia que estava vindo, mas não sabia exatamente quando. Assim, na manhã anterior, quando nos disseram que viriam mesmo, fiquei voando pela casa, arrumando almofadas, trocando plantas de lugar, tentando ver o menor defeito que pudesse aparecer quando o programa 60 Minutos estivesse sendo transmitido para todo o país. A decoração da minha casa é em cores suaves e devo admitir que, naquele dia, quando o sol bateu na sala, tudo parecia perfeito. De repente, fui jogada de volta à realidade. O aspirador havia raspado a tinta amarelo clara do rodapé. Como eu podia ter deixado algo tão óbvio passar? Na verdade, era um estrago pequeno, mas no meu estado de ansiedade pareciam crateras lunares. Corri até a despensa para pegar uma lata de tinta de tom igual. Varri o banheiro em busca de um pincel para lábios, fiquei de 4 e comecei a retocar a madeira. Querendo ajudar, Mel, meu marido, decidiu usar o aspirador para retirar qualquer poeira que pudesse cair na tinta. Ele estava usando o sistema de aspiração central, do tipo que tem uma mangueira bem comprida. Você já pode imaginar o que aconteceu depois? A tinta derramou bem no meio do tapete da sala. A palavra bagunça nem mesmo serve para descrever a cena. Eu tinha um pouco de água rasa para limpar o pincel, então derramei no centro da enorme mancha de tinta amarela. Ficou melhor, mas não o suficiente para aparecer na TV. Já se houve um momento em que eu queria se sentar e chorar, completamente frustrada. Era esse. Era feriado e não havia lojas de tintas abertas, mas eu me virei para Mel e, no tom de voz mais calmo que eu consegui, eu disse: "Deve haver uma loja aberta em algum lugar. Por favor, tente achar mais aguarrás." Em 10 minutos, ele estava de volta, com alguns litros de thinner para a tinta, e eu me esqueci por completo da minha nova manicure, é claro. E comecei a usar todas as toalhas da casa para absorver a tinta e o agarrás do tapete. Na manhã seguinte, quando a equipe de filmagem chegou, forcei um sorriso, abri a porta e, no tom de voz mais entusiasmada que tinha, eu disse: "Bom dia, cavalheiros! Estou feliz em ver vocês." Depois que os técnicos organizaram as luzes e as câmeras, Morley Safer e eu nos sentamos no sofá da sala. A luzinha vermelha acendeu. A entrevista começou e eu percebi que o operador de câmera estava exatamente em cima do ponto cheio de agarrás. Durante todo o programa,
pude ver que ele farejava o ar, como se estivesse confuso com aquele odor estranho e ardido. Não sabia se o tapete ia dissolver, se a câmera ia entrar em curto-circuito ou se os técnicos iam desmaiar com os odores tóxicos. Mas o programa foi um sucesso. Consegui manter meu entusiasmo e sorri diretamente para a câmera, jamais permitindo que os meus verdadeiros sentimentos transparecessem. O entusiasmo não é só algo contagiante, ele se espalha feito um incêndio numa floresta. Os colaboradores muitas vezes refletem as personalidades dos donos da empresa. O entusiasmo e a personalidade positiva de um CEO podem permear toda uma organização. Além disso, mudanças na gerência muitas vezes geram mudanças na personalidade de uma empresa. Se o novo diretor é frio e cheio de pompa, por exemplo, a atmosfera de uma empresa antes alegre pode desaparecer. É claro que você não precisa ser um CEO para influenciar os colegas. Os seus humores, os bons e os maus, sem dúvida, serão refletidos por aqueles que trabalham com você. Fica ao seu cargo controlar esses humores e não deixar que eles a controlem. O poder da transferência de entusiasmo de uma pessoa para outra funciona. Todos conhecemos o poder que o entusiasmo tem sobre grupos de pessoas, resultando na histeria dos jogos de futebol, palestrantes motivacionais em vendas e piquetes políticos. Mas, na maior parte do tempo, lidamos com as pessoas uma de cada vez. Neste caso, a quantidade de entusiasmo que somos capazes de gerar é uma medida dos nossos poderes de persuasão. E nada é mais persuasivo do que o entusiasmo que passamos para outra pessoa. Ele pode ser expresso de várias maneiras: linguagem corporal, expressão facial, um gesto não verbal, um brilho no olhar, um sorriso de orelha a orelha ou um tom de voz. Já conversei ao telefone com pessoas que estavam do outro lado do mundo e senti o quanto elas geravam entusiasmo. Vendedores com mais sucesso em vendas pelo telefone são prova de que o entusiasmo pode ser transmitido com sucesso unicamente pelo tom de voz. Do modo oposto, a falta de entusiasmo pode ter resultados devastadores. A hesitação e a dúvida são também contagiosas. Já viu um vendedor que parecia completamente indiferente ao produto que vendia? Se um cliente pergunta como um objeto funciona ou se as peças de reposição estão disponíveis e o vendedor responde, não sei, ou imagino que sim. Essa falta de entusiasmo é transferida imediatamente. Até mesmo um cliente que entra numa loja muito disposto a comprar pode ser dissuadido. Do mesmo modo, uma gerente que faz uma apresentação de um projeto nas coxas para seus colaboradores provavelmente não receberá muito apoio. É interessante notar que a palavra entusiasmo vem do grego e significa o Deus dentro de nós. Assim, o entusiasmo deve começar com você. Quando você se sente tomado pelo entusiasmo, as pessoas ao redor só podem reagir de acordo. As diretoras de vendas independentes falam sobre os valores Mary Kay em prática nos dias de hoje. Com diploma do Instituto de Geologia da Rússia, numa profissão dominada por homens, Helena Romanova não sentia muita pressa de voltar ao trabalho depois de se tornar mãe. E por mais que ninguém a levasse a sério quando ela decidiu ter um negócio independente Mary Kay, agora, depois de ganhar 3 carros com a carreira e de ter viajado um mundo, ninguém tem a menor dúvida. É fácil para Helena sentir entusiasmo, diz ela, quando percebe todas as vidas que foi capaz de tocar. Não tem a ver com o quanto vale a minha comissão e nem os carros, e sim com a oportunidade de ajudar outras mulheres a mudar suas vidas para melhor. Mary Kay podia estar passando por algo muito difícil e mesmo assim tinha sempre um sorriso no rosto. Ela é o meu exemplo de como lidar com a adversidade, diz Cindy Williams, dos Estados Unidos, que diz ter aprendido a andar em meio à serragem do chão do lugar onde a sua mãe trabalhava. Eu adoro o espírito, acho um jeito, dê um jeito, da Mary Kay, e me senti muito inspirada a ser como ela quando disse que trocaria o QI de uma pessoa pela garra de outra num piscar de olhos. Jogo golfe muito mal, mas um dia fui parceira de uma mulher que não sabia que eu tinha um negócio independente Mary Kay. Ela ficou muito animada e começou a fazer perguntas sobre o meu Cadillac rosa e etc. Quando era minha vez de atingir a bola, foi incrível. Ela foi mais longe do que nunca. Acabei fazendo par no buraco 4. Ela ficava me perguntando toda entusiasmada sobre meu negócio independente Mary Kay e vez após vez eu fazia uma jogada fantástica. Por quê? Veja, eu nunca jogo bem assim.
Acredito que foi resultado direto da energia positiva que ela estava me passando por meio do entusiasmo que sentia pelo meu negócio. Diz Nancy Sullivan, dos Estados Unidos, que acrescenta: não há nada que funcione melhor do que se sentir entusiasmado com o próprio trabalho. É a chave do nosso sucesso. As pessoas ficam fascinadas com o objetivo quando o líder demonstra grande entusiasmo e fé ao apresentá-lo. Lembro-me de, às vezes, estar no carro, a caminho de uma reunião, e não me sentir nem um pouco com vontade de motivar outras pessoas. Eu então lembrava a mim mesma que agir com entusiasmo leva ao entusiasmo. E sempre funcionava, diz Kay L. Vroom, dos Estados Unidos.